Meu nome é Euler, o filho do vento, e eu também joguei no Galo. Vocês já viram aí que o Joguei no Galo de hoje tá super especial. A gente recebe o Euler, atacante que marcou época no Galo na década de 90, depois voltou em 2005. Bons momentos, maus momentos da história do Galo. A gente bateu um papo sobre tudo isso com o Euler, tá muito bacana. Mas antes da gente começar a entrevista, eu te peço aquela moral de sempre. Deixa o like aqui no conteúdo, comente, compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreva no canal e considere se tornar um sócio, que ajuda muito o nosso trabalho aqui no canal do Frossar. E esse quadro Joguei no Galo, como todos os outros, é um oferecimento de açaí, porque a bola já está rolando e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time é economizar nas suas compras. No Açaí Atacado e Varejo você encontra os produtos com preço baixo, qualidade e variedade para torcer junto com seus amigos e com a sua família. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol? Pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Muito obrigado por ter topado falar com a gente aqui do canal do Frossar. E para todos os convidados dessa nova fase aqui do Joguei no Galo em 2025, eu começo com a mesma pergunta. Eu quero te perguntar o que significa o Galo para você? Quando a gente fala de Atlético, o que vem à sua cabeça? Mais uma vez, muito obrigado por falar com a gente. Hugo, um grande abraço a você. É um prazer poder estar aqui com vocês, todos aqueles que vão nos acompanhar. Cara, é uma mistura de sentimentos você falar do Atlético Mineiro. Eu digo por quê? Porque eu me recordo plenamente da primeira vez que eu entrei no Mineirão e pude acompanhar um Atlético em 1987, jogo contra o Flamengo, e eu ali dentro do Mineirão, vendo aquela torcida, vendo o Mineirão balançar, e eu na geral. Então, a partir dali, eu já criei em mim sentimentos que eu pude confirmar no momento em que eu começo a jogar no Atlético Mineiro, né? Que foi em 95, quando eu vim para o Atlético pela primeira vez. E então, ali, posso dizer da emoção de ouvir o hino do Atlético Mineiro, algo realmente emocionante. A torcida, o que a torcida faz nas arquibancadas, que realmente é algo muito vibrante para todo jogador, é algo impressionante, nos impressiona, nos arrepia, entendeu? E isso faz com que dentro de campo você realmente tenha um desempenho muito maior em termos de vontade que você possa ter. E claro, a minha gratidão, né? A gratidão pela torcida do Atlético. Eu cheguei, fui bem recebido. No primeiro jogo, que foi contra o Flamengo, ganhamos 3-2, eu fiz o terceiro gol. Eu ouvi a torcida do Atlético cantar o meu nome com o apelido pela primeira vez. Isso eternizou nos demais clubes aí para frente que eu joguei. Então é essa mistura aí de gratidão, de emoção, de satisfação, de alegria, de arrepio. É essa mistura toda que se pode resumir aí o Atlético Mineiro. Oi, Lori, sobre o apelido, a gente está vendo aqui na tela, por exemplo, você colocou Euler Filho do Vento. É um dos apelidos assim, mais legais que eu lembro, que eu acho assim do futebol. Você lembra exatamente como que surgiu esse apelido? Foi da arquibancada? Eu pesquisando, eu vi que o Milton Naves, né, o narrador da Itatiaia, utilizava muito o Filho do Vento também. Você se lembra se saiu da arquibancada para a rádio, da rádio para a arquibancada? Como que foi que surgiu esse apelido? Que realmente é muito legal, né? Não só narrava, como ele é o criador do Filho do Vento. Grande Milton Naves, amo de paixão, uma pessoa maravilhosa em que eu tive uma amizade muito grande. E começou quando eu também estava começando no América Mineiro, um jogo no Independência, nós fizemos um gol, eu fiz o gol, um gol assim, é, em velocidade, entendeu? De muita velocidade. E nessa, que era um tempo que se tinha muito apelido, né? Uhum. Era um tempo em que os narradores davam apelido para os jogadores. Na base você já era conhecido pela sua característica. Hoje nem isso pode ter, né? Nem que não tenha, não pode ter. Se você for dar um apelido, tem que pensar duas vezes.
Então, assim, ele narrou o gol, e ele narrou o gol, assim, gol do Euler, The Flash, porque o gol foi em velocidade. Mas o Mauro Neto, que era o comentarista de campo, falou: não pode ser The Flash já tem o Valdeir no Botafogo. Aí ficou aquela discussão na cabine, foi um gol muito rápido, parece o vento, foi mais rápido que o vento, parece até o filho do vento. E quando ele falou parece até o filho do vento, o grande Oswaldo Faria, que era o comentarista geral na Itatiaia, e aí ele falou assim: opa, esse é o apelido do Euro, pode continuar que vai dar certo. É o filho do vento. E a partir daí, todo gol que era narrado pelo Milton Naves nos Jogos do América, ele narrava gol do Euler, o filho do vento. E aí isso eternizou, virou marca registrada com a escola de futebol, com projeto social, com o instituto que eu tenho. Então, assim, sou conhecido muito mais por Filho do Vento do que por Euler. Então, eu sou grato a Deus por ter tido esse privilégio aí de Deus abençoar aí a vida do Milton Naves e ele ter sido tão feliz em criar esse apelido para mim. Realmente é um apelido muito marcante, muito legal. Na ordem cronológica, já já a gente vai chegar quando você volta para BH, que você sai do América e depois vai voltar para o Galo, mas você tem a passagem pelo São Paulo. Eu queria aproveitar para te ouvir sobre o Tele, porque antes de chegar ao Atlético, você trabalhou com um dos maiores treinadores da história do Atlético, do futebol brasileiro, que era o Tele, que todo mundo fala que era genial, um cara talvez um pouco sistemático também. Como que foi no início da carreira para você no seu segundo clube, o primeiro sem ser o América aqui que você foi revelado, trabalhar com um cara do tamanho do Tele? Qual foi a importância dele para a sua carreira? Eu não digo um dos maiores. O Tele foi o maior. É a referência de técnico no Brasil, é o Tele Santana. Então, ele é a referência máxima. Assim como o Pelé é a referência máxima do, do grande jogador, do mestre, o Tele é como treinador. E não tem outro, vai ter outro igual o Tele. Mas o Tele não era tática, bom de tática. O Tele era visionário na tática. Não era não só bom, ele era visionário. Então, eu tive esse sonho de poder ser treinado pelo Tele. Eu sonhei com isso, entendeu? Sonhava. Todo tempo que eu estava no América, eu vi o Ronaldo Luiz saindo para o São Paulo, vi o Palinha saindo para o São Paulo. E eu comecei também a sonhar com isso e buscar o mais rápido possível também realizar esse sonho de estar com o Tele Santana. Aí você via, eu acompanhei a Copa de 82, acompanhei a Copa de 86 e, de repente, você tem a possibilidade de ser treinado por aquele treinador daquelas maiores seleções que o Brasil teve. Então, foi um sonho realizado. O Tele não é só foi um técnico para mim, um pai que eu precisei para me ajudar a realizar meus sonhos dentro do futebol. Então, assim, foi algo extraordinário. O Tele me ajudou muito, porque taticamente, igual eles falam que o Tele não era bom taticamente, ele era mais do que bom, ele era visionário, e ele sempre dizia: olha, vamos acabar com os pontas. E para mim, e falava assim: ó, você tem que aprender a jogar diferente, você tem que aprender a jogar de dentro para fora, e não só de fora para dentro, que eu era ponta direita, ponta, ponta, ponta. E, de fato, o Brasil, em 94, foi campeão, né? Em 95, em 94 eu estava no São Paulo, em 94 o Brasil é campeão mundial, e a partir daí os clubes começaram a jogar no 4-4-2, que jogava muito no 4-3-3. Então, o Brasil é campeão no 4-4-2, todos começaram a jogar no 1-4-4-2. Inclusive, quando eu vim para o Atlético Mineiro, eu venho para jogar no 4-4-2, fazendo dupla com o Reinaldo. No São Paulo, eu fazia com o Miller. E então ele me ajudou, cara, porque senão eu poderia ter morrido para o futebol, porque a gente ficava treinando separadamente lá no campo, sozinho, eu e ele. Às vezes ele chamava o Rogério Ceni, que era o terceiro goleiro na época, e ele ficava me treinando, me posicionando, mostrando o melhor posicionamento aqui nesse setor, o que eu tenho que fazer naquele setor, qual a decisão que eu tenho que tomar. Então ele ficava assim, dando aula para mim. Então, assim, e era o Tele, cara. Tele, como é que você não dá... por que o Tele vai me chamar no quarto? Ele morava no CT, eu morava no CT. Por que vai bater no meu quarto, me chamar para poder ir fazer um treino, ficar conversando?
no campo, mostrando. Olha para você ver, é algo extraordinário. Eu só tenho que agradecer mesmo aí a Deus por ter tido o privilégio de ter sido treinado pelo Tele. Pois é, e com essa bagagem, então é interessante você falar sobre o Tele, porque assim, é um espaço muito grande. Em 71 ele é campeão com o Galo, você trabalha com ele em 94 e falando que ele continuava sendo um cara revolucionário, né? Assim, é fantástico realmente. E aí, no ano seguinte, depois de ter toda essa experiência com o Tele, você vem para o Galo, que eu imagino, pelo que você disse aqui, de ter visto o Galo e Flamengo lá de 87, com o Neurão lotado, devia ser um sonho para você, que é daqui, é mineiro. Como que foi? Você lembra exatamente a negociação com o Atlético? Como que foi essa vinda para o Galo? E falar um pouquinho da sua passagem aqui, uma dupla, como você mesmo disse, com o Reinaldo ali. Depois eu vou te perguntar sobre 96 brasileiro, campeão brasileiro, campeão mineiro 95. Como que foi vir essa passagem aqui no Galo, muito marcante, né? Então, cara, com respeito à lembrança de como foi a negociação, eu não lembro. Eu lembro que o Roberto Busque era o meu, na época, procurador, né? Antigamente a figura era procurador, não era empresário. Ele apenas nos ajudava com respeito a essas transações. Ele chegou com uma proposta, eu comecei a pensar, pô, vou voltar de novo para Belo Horizonte, vou jogar no Galo, que é aquele time que eu tanto sonhava. Eu não pensei duas vezes, cara, em poder vir para o Atlético Mineiro e realizar esse sonho. Eu tinha recebido outras propostas, mas a vontade de jogar no Galo prevaleceu. Então eu venho para o Atlético Mineiro. Na época também era o Procópio, então, cara, o Procópio, Levi Coupe, então você Levi no auge, então juntava o útil com o agradável. Então, assim, não pensei duas vezes em poder chegar no Atlético Mineiro, né, se jogar com grandes jogadores, Tafarel, ídolo, de repente você chega, você ouve falar que o Tafarel está no Atlético Mineiro e você vai jogar ao lado dele. Paulo Roberto Costa, Paulo Roberto Prestes. Então, tudo isso contribuía, sabe? Não era nem questão financeira, era aquilo que você buscava, que era o seu sonho, cara. Entendeu? Então, a gente não pensava duas vezes, não, cara, para realizar sonho. Entendeu? Parte financeira, ela era importante, você queria, também fazia parte do sonho, mas não era o fator principal. Era vários fatores que nos fazia mover de um clube para o outro. E em 96, vamos chegar lá, o Atlético faz uma campanha, passa pelo Atlético Paranaense nas quartas de final e pega a Portuguesa. Aquele ali com o Mineirão lotado, como você tinha visto, uma semifinal de brasileiro contra o Flamengo, de novo contra a Portuguesa. Aquele jogo ainda tem um gostinho assim que dava, a Portuguesa tem um expulso, você faz o gol, dava, e assim, o que você acha contra o Grêmio? Dava para conquistar aquele título? Aquele time estava bem mesmo? Bem, muito bem, aquele título era nosso. A gente estava, a gente já, a gente jogava, a gente entrava em campo, sabendo que a gente ia buscar aquele título, cara. Não era só chegar à final. Até porque, como era mata-mata, então você já tinha uma linha de raciocínio de quem que você pegaria pela frente, pegava pela frente, quem que você poderia jogar, disputar a final, essas coisas todas. E a partir do momento em que o Grêmio vai passando, o Grêmio termina a fase de classificação atrás da gente, então a gente começa a vislumbrar a final no Mineirão e a gente sendo campeão, entendeu? E tendo que fazer dois jogos no Mineirão para poder aguentar a torcida do Galo, para poder todo mundo ver o jogo. Mas então a gente jogava assim, entendeu? Já sabendo que a gente poderia realmente conquistar aquele título. E quando a gente vai em São Paulo e a diferença de gol é um e ainda o empate, o mesmo resultado era nosso, entendeu? O resultado igual, e a gente ainda sai na frente naquele jogo contra a Portuguesa, porque eu sofro pênalti, o Reinaldo bate, né? E a gente toma a virada, depois eu faço o gol de cabeça, empata o jogo, a gente vive aquele momento, aquela expectativa o tempo todo de que a gente vai. Era um time que realmente a gente apostava muito no título, muito, muito. E jogamos para isso acontecer. E sabíamos que se passasse ali, o título era nosso.
E eu queria te perguntar também, aí você deixa o Galo, e para mim é muito marcante por uma questão de idade mesmo. Quando eu começo a acompanhar, e acho que muita gente da nossa geração que acompanha, é legal ouvir essa história de você. Em 2004, você já, longe do Atlético, já ganhou tudo por Palmeiras, já ganhou tudo por Vasco, tá no São Caetano, o Atlético correndo o risco de cair, e tem aquele jogo Atlético São Caetano tão famoso. A gente já ouviu história de que você não queria jogar aquele jogo, você é substituído no intervalo. Como que foi para você viver aquela semana? Como que foi saber que poderia rebaixar o Galo? Como que foi para você viver tudo isso? O que aconteceu? Conta um pouquinho dos bastidores daquela semana ali, Euler. E vou falar desse caso muito importante, só dar uma pincelada no que eu falei antes, com todo respeito ao Grêmio, né? Porque eu falei que a gente sabia que a gente ia ser campeão, mas com todo o respeito ao Grêmio. Por quê? Porque a gente tinha essa automotivação, entendeu? E não importava em dizer isso. Isso não traria, era uma época que não trazia consequência ruim, entendeu? Nem para nós e nem para o adversário. E isso é que, com o tempo, foi mudando, o ativismo foi superando tudo isso. Então, hoje você não pode falar nada que o caso Rafinha, por exemplo, com a Argentina, né, recentemente, hoje você já não pode falar nada disso porque o ativismo é muito grande em cima dessas questões que naquela época não tinha. Por isso a gente poderia tranquilamente se expor o nosso sentimento sem preocupação. Com respeito a esse jogo, foi algo assim fenomenal para mim, ao ouvir a torcida do Atlético cantar meu nome, mesmo numa equipe adversária, entendeu? De fato, era um jogo em que eu pedi à diretoria do São Caetano para não jogar, porque eu não queria ser um protagonista da queda do Atlético Mineiro, entendeu? Então eu pedi. E por que eu fui à diretoria do São Caetano? Nós estávamos muito bem na competição. Se não me engano, a gente aí era quinto colocado no Brasileiro e buscando a classificação para a Libertadores até a morte do Serginho, nosso companheiro dentro de campo. Que a partir daí houve-se um julgamento e puniu o São Caetano em 23 pontos. Então nós perdemos 23 pontos. Então na tabela a gente ficou numa situação que nem caía e que também não teria conquistas nenhuma acima disso. Então era um jogo que para o São Caetano, naquele momento, era um jogo que quase que não tinha efeito nenhum, a não ser a honra de uma vitória, entendeu? Só que ao conversar com a diretoria do São Caetano, o presidente chegou e falou assim, não, nós vamos ganhar os 23 pontos na justiça, porque nós recorremos, entendeu? E há uma esperança, uma expectativa que a gente ganhe esses 23 pontos e uma vitória pode nos levar e conquistar aí a Libertadores, a vaga da Libertadores. Então, eu não poderia realmente, de maneira nenhuma, deixar de jogar. Foi quando eu vim para cá para poder jogar. Mas eu escuto na arquibancada algo que foi emocionante, marcante. Não sei se antes já tinha acontecido isso, de algum jogador ser aclamado pela torcida de adversário, mas para mim foi inédito, marcante, que me arrepiou, entendeu? De fato, fiquei muito preocupado com as situações, né, que poderia vir a acontecer, mas foi uma noite muito oportuna do Atlético. O Atlético realmente entrou para superar todas as dificuldades e evitar esse rebaixamento. Euler, e a todo momento na entrevista, sabendo de todas essas histórias, é muito claro, muito marcante a sua identificação com a torcida do Atlético, e ela é recíproca, da torcida do Atlético com você. E você é um cara, jogou seleção brasileira, foi campeão pelo Vasco, de título importante, o campeão como um cara importante no Palmeiras. Você acha que é maior mesmo assim, com esses títulos todos lá, essa identificação sua com o Galo? E se for, por que você acha? É pela torcida? É por você ser daqui? Por que você acha que essa identificação é tão grande, mesmo você tendo história muito grande em outros clubes também do Brasil?
São vários fatores, não é uma coisinha que te identifica como ídolo de um clube, né? Primeiro que foi um sonho realizado, então eu joguei no Atlético honrando a camisa do Atlético em todo o tempo. Não pensava duas vezes em dar um carrinho a mais, em acreditar em bola perdida, em fazer algo mais dentro de campo, fora de campo, me cuidar para poder ajudar o Atlético em todos os sentidos. Segundo, a questão do apelido, né? Isso nas arquibancadas. Eu falava agora há pouco no jogo recente contra o São Paulo, lá na arquibancada. Não existe mais canto de torcida para nenhum jogador. Foram 90 minutos, nenhum jogador foi aclamado. E essa época era comum você ser aclamado. Se um carrinho que você desse, evitando a saída de bola, a torcida já cantava o seu nome na arquibancada. Entendeu? Não só eu, como de outros grandes ídolos, né? O Tafarel fazia uma defesa, a torcida coisa, sai que é sua, Tafarel. Apenas uma defesa. E hoje não existe isso mais. Então, são esses fatores. O fato de você hoje, de você jogar mais tempo, uma época em que você ficava mais tempo num clube, hoje difícil, o jogador muitas das vezes aí é 1 ano, no máximo 2 anos, com referência aí ao Hulk, que já está há bastante tempo, né? Essas coisas todas, e é por isso que ele está se tornando um grande ídolo também no Atlético Mineiro. Então, assim, são vários fatores, cara. Eu sou grato não só no Atlético Mineiro, mas nos clubes que eu passei, entendeu? Eu vejo isso pela rede social, o carinho da torcida, o América, que para mim tem uma enorme, eterna gratidão pelo América Mineiro, pela torcida do América, pessoas que lá atrás estavam torcendo, estão lá até hoje, cara. Então eu vejo isso, eu sou sócio torcedor do América, que enquanto eu puder ajudar o América, eu vou ajudar, porque minha vida começa no América Mineiro. Claro, não posso esquecer do Venda Nova, foi onde tudo começou. Mas a minha base foram 11 anos, são 23 anos de carreira, sendo que 11 deles é do América. Então tem que ser grato, de alguma forma. E para mim um privilégio muito grande de poder ter participado de 3 clubes que têm a torcida aliada, que é Palmeiras, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. E isso também é um dos fatores que ajuda muito a você se tornar ídolo de um clube. Por quê? Porque você acaba sendo ídolo de clubes que suas torcidas são parceiras, né? São amigas, então isso é importante. Uma pausa rapidinho no nosso bate-papo aqui com o Euler, que tá bacana, tem a segunda parte, fique aí para 2 recados muito importantes. O primeiro deles da KTO, tem Brasileirão rolando, Libertadores, Sul-Americana, futebol internacional, outros esportes, muita coisa boa, e na kto.bet.br você vai conhecer as probabilidades que tem as melhores odds do mercado e muita promoção bacana, odão, chance extra, ganho antecipado, tudo isso lá na kto.bet.br para você brincar com responsabilidade, se divertir e utilizar aquele dinheirinho que não tá faltando, o que tá sobrando. E para você, claro, mais uma vez, que é maior de 18 anos. Uma dica muito especial também da Confiax, que é parceiraça aqui do canal do Frossari, e tem uma promoção imperdível até o dia 22 de abril, 40% de desconto nos consórcios. Para seu imóvel, para o seu carro, você tem 40% off de desconto na mensalidade nesse consórcio da Confiax, relembrando, até o dia 22 de abril. Então não perca tempo, já chama o pessoal da Confiax, vai te atender super bem, ainda mais se você falar que veio através do canal do Frossar. Então não perde tempo, chama eles e aproveite essa promoção imperdível, 40% de desconto no consórcio para o seu carro e para sua casa. E aí falar sobre 2005, imagino que tenha sido um ano difícil para você, como foi para todo mundo, para a torcida. O que deu errado ali, Euler? Era um time que no início do ano tinha muita gente boa ali, com grandes passagens em vários times, vários jogadores bons. Vou lembrar de Fábio Júnior, Rodrigo Fabre, Amaral. Tinha muito cara importante, além de você, claro. O que deu errado naquele início ali, que levou o Atlético a terminar o ano com você, que ficou até o final, mas com vários meninos também, com rebaixamento. Como que foi viver aquilo tudo e o que deu errado naquele ano, Will? O que deu errado naquele ano foi o que precisava dar errado para que pudesse o Atlético Mineiro entender aquilo que não se faz dentro do futebol para não acontecer de novo. E, de fato, aprenderam, entendeu? E isso foi muito importante. A gente começa um ano se estruturando, reestruturando o Atlético, reestruturando uma equipe praticamente quase numa totalidade
diferente da que termina 2004, entendeu? Uma mescla de juventude com experiência, mas o simples fato de você não conquistar o Campeonato Mineiro trouxe a ideia para a diretoria de que tinha que, não era para dar continuidade, tinha que mudar. E a consequência foi que começou a mudar. Começa com o treinador, você tem 4 treinadores num ano. Então você pensa que cada 3 meses está trocando um treinador. E cada treinador que chega quer jogadores diferentes. E aí começa a chegar uma debandada de jogadores, inclusive sem compromisso com a possibilidade do Atlético cair. Porque eram jogadores que estavam chegando sem identificação com o clube e com contrato somente até o final do ano. Com quem se diz? Se cair, eu não vou estar aqui no próximo mês. Entendeu? Então, esse foi um grande problema que serviu de aprendizagem para o Atlético Mineiro. E aí as coisas não vêm acontecendo, realmente, a falta de compromisso da diretoria com jogadores, com funcionários, que era o pior de tudo. Jogador, a gente ainda entendia. Eu falo porque eu tive que ajudar muitos funcionários, e ajudei. Sem pensar 2 vezes, ajudei muitos funcionários, porque realmente estava numa situação muito ruim financeiramente. Então, o Atlético financeiramente foi um desastre, dentro de campo foi um desastre, não conseguia ajustar nada, e a consequência realmente foi a queda. No momento em que tiver uma lucidez, onde a gente falta 5 jogos para acabar, e aí eles falaram assim, não, agora nós vamos apostar um pouco mais aí nessa mescla novamente. Aí volta aquilo que estava acontecendo no início do ano, volta ela nos últimos 5 jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro, a mescla dos meninos da base com a experiência, entendeu? Alguns jogadores já tinham saído, e aí nós vamos para 5 jogos tendo que ganhar os 5. E aí a gente acaba ganhando 4 e empatando com o Vasco, que foi o jogo do rebaixamento. Né? A gente ganha 4 jogos, a gente ganha 3, empata com o Vasco, a gente cai e ganha o último com o Juventude. Um jogo até que eu fiz 2 gols nesse jogo, se não me engano. Né? Tinha uma vontade muito grande de continuar, mas o treinador optou pela liberação. E o fator principal, cara, que aí é o fator que realmente mostrou para o Atlético, onde o Atlético tem que investir, que ajuda e muito dentro de campo, que é o torcedor. Porque o que o torcedor fez naquele jogo, pós-jogo do Vasco da Gama, na arquibancada, entendeu? Logo no final do jogo, o juiz apitou e o Atlético caiu. E o que o torcedor faz mostrou realmente que o Atlético iria subir bem no próximo ano, e deu um show à torcida e ajudou muito. E aí, nisso tudo, o Atlético teve realmente uma mudança, um aprendizado, e conseguiu. O Atlético hoje é totalmente diferente. E você não ficou, foi por uma questão financeira ali, assim, o Atlético não tinha condição de ficar com você, o Atlético não quis, você lembra, o que aconteceu ao final do ano ali? Lembro, no aeroporto de volta lá de Caxias, onde a gente jogou o último jogo contra o Juventude, eu fui chamado pelo diretor, que me comunicou a saída, que o Atlético não ia ter condição, e eu falei para ele assim, como você não me ouviu? Poderia jogar de graça. Jogar de graça para o Atlético. Aí ele fala assim, não, realmente não é questão financeira, a questão é o treinador que pediu a liberação. Então, ele não quer contar com você para o acesso. Na época era o Lori Sandri, né? Então, foi isso. Não foi parte financeira, não foi desejo de não jogar uma Série B, foi o treinador que não contava comigo para a próxima temporada. Entendi, perfeito. E você citou agora há pouco que estava na arquibancada no jogo contra o São Paulo, se eu entendi bem. Então você é um cara que a gente sabe que segue acompanhando o Galo. E nesses anos, o Galo tem, assim, cada clube tem um pouco, eu acredito nisso, tem um pouco da característica ali. Tem clube que tem mais 10 históricos, clube que tem mais 9 históricos.
E o Galo tem uma tradição de ter atacantes rápidos, né? Assim, dá para citar vários aqui. Depois de você, quem que você viu ali que você falou, olha, esse cara lembra o que eu fazia, é parecido? Futebol muda muito, né? É difícil, mas quem você viu que você gostou muito depois desses anos todos, anos vitoriosos do Galo, que você, pô, esse cara lembra quem eu era dentro de campo? Não é que lembra quem eu era, mas eu vou na linha do raciocínio, do seu primeiro raciocínio, que é a característica do clube, que é a característica que sempre existiu dentro do Atlético Mineiro. O atacante é rápido, ponta, rápido, velocista, com centroavante fazedor de gols. Então, nessa condição, o último para mim que assemelha a característica do Atlético que sempre existiu na sua melhor época é o Bernard. Ele, sem dúvida nenhuma, foi o jogador depois da minha geração que mais se aproximou da característica do Atlético, o Bernard na sua melhor condição, né? Naqueles anos de título. Aí eu não posso deixar de te perguntar, o Bernard surgiu um cara da base, um menino jovem, jogou muita bola em 12, 13, até 11 ali subindo da base, e nessa volta dele ele ainda não conseguiu ser o cara que todo mundo imaginava que ele seria. E muita gente diz que é por ser um cara veloz, que já chegou a uma determinada idade, que não consegue mais. E você foi um cara que, por exemplo, no São Caetano, foi muito bem no São Caetano já com certa idade, no Atlético também, já com certa idade, foi bem, sendo por característica esse atacante veloz. O que você acha que está faltando para o Bernard? Você acha que ele ainda consegue mudar a característica de jogo? O Bernard de hoje, o Bernard lá de trás, a gente conhece, foi muito bem. O que você está vendo dele hoje? É muito importante entender que se tem um atleta que mais é prejudicado por sua característica única é o jogador veloz, porque essa de fato você perde e perde muito em determinada idade, entendeu? Você realmente a queda é brusca. Então, se você tem como principal característica a velocidade, e você perde ela, então o pensamento de fora ele é unânime, entendeu? E é bem visível, diferentemente daquele jogador que não é veloz, entendeu? Que perde, mas perde pouco, ele passa a jogar mais mentalmente, né? Mais poder de decisão mental do que físico, né? Porque a gente, velocista, depende do físico, não depende nem muito disso. Por isso que muita gente fala, o velocista é burro, o velocista é isso, é aquilo. E realmente você, em velocidade, você não consegue fazer tantas coisas que você consegue fazer sendo um pouquinho mais lento do que o velocista. Então, essa característica, esquece, o Bernard não vai ter ela mais. E ele perde ela muito mais ainda. Vamos lá, diferentemente de mim, que eu continuei no futebol brasileiro, atuando no futebol brasileiro, de uma competitividade muito alta, que é a competitividade maior do mundo, a Premier League, a La Liga, pode ter a organização, mas em competitividade o Brasil é infinitamente superior, tanto a Premier como a La Liga. Então, ou seja, eu continuei aqui, o Bernard foi para um outro clube, um outro país, uma outra cultura, de treino, inclusive, entendeu? Uma competitividade baixa, que não exigia dele muito para que ele pudesse se destacar. Entendeu? Não exigia tanto dele como ele exigia no Brasil para ele poder se destacar. Talvez isso trouxe um processo de adaptação muscular, física, entendeu? Até mesmo de pensamento, que ele, aqui agora ele não vai, não é que ele não vai, ele pode vir, só que como ele não chega na sua melhor forma, ele tem que recuperar primeiro essa forma, e para recuperar e jogar também é difícil acontecer, porque aqui a exigência é outra, e aí ele não vai ter minutos para poder de titular, por exemplo, né? Jogar como titular, vai entrar e ter os seus minutos, então vai ser difícil. Mas é um garoto essencial para o Atlético. Não dá para abrir mão
do Bernard. Vai ter momentos que ele vai, igual eu vi um jogo que ele entrou e não conseguiu acertar nada. Já nessa partida, ele entra e muda o ritmo de jogo do Atlético contra o São Paulo. Dá outra vida para o Atlético, junto com o Rubens, entendeu? Entraram e fizeram a diferença. Só o Atlético não conseguiu fazer o gol, não sair com a vitória, mas mostra que a importância dele para o grupo, cara. Porque vai precisar. Campeonato longo, entendeu? Muitas rodadas e precisa de um elenco qualificado. Euler, perfeito. Agora já estamos fechando aqui, bate-papo muito legal, mas me deu uma curiosidade, porque rapidamente aqui, sem eu perguntar, você citou Miller, citou o Reinaldo, você jogou no time do Vasco, talvez seja o Vasco mais estrelado dos últimos, sei lá, 50, 60 anos. Dá para fazer 5 caras assim que você jogou junto, os melhores que você jogou junto? Dá para fazer? Sim, primeiro deles, sem dúvida nenhuma, Romário. Tive a felicidade também de jogar com o Miller. Inteligentíssimo, algo extraordinário jogar ao lado do Miller, era algo assim maravilhoso. Tive também a felicidade de jogar ao lado do Evaí, inclusive no Atlético. Teve um momento que ele teve no Atlético, né? Nós jogamos juntos também no Atlético, né? Não só no Palmeiras, mas também no Atlético. Reinaldo, um artilheiro nato, Reizinho também, um grande Reizinho também, não pode esquecer dele, que também é artilheiro, né? Então, seria esse, cara. O Palmeiras com o Oséias, né? Mas para mim o Evaí tá à frente, né? No Vasco da Gama foi o Romário, o único, sem dúvida nenhuma. E aí seria isso. Fábio Júnior também foi um grande parceiro, né? Tanto no América. Não posso esquecer do Hamilton, grande Hamilton no América, início da minha carreira também. Agora, mais importante para mim do que o centroavante foi os meias, né? Porque o velocista eu precisava receber bola na frente. E aí em todo momento, todo clube que eu passei aí, desde o América, com Palinha, excepcional, craque. Tive a felicidade de jogar com ele também no São Paulo. O próprio Leonardo no São Paulo, o Alex no Palmeiras, meu Deus do céu. Então, Ronaldinho Gaúcho na seleção, que coisa linda, Rivaldo também na seleção. Então, assim, cara, o Lúcio Flávio no São Caetano, na época do São Caetano, extraordinário. Muito craque, né, Euler? Jogou com muito cara bom. E sobre o Evair, a gente estava pesquisando aqui sobre a passagem dele no Galo, essa passagem muito rápida, uma passagem meio maluca, né? Ele joga 14 jogos, faz 7 gols, que é uma ótima média ali, meio gol por jogo, e acaba não ficando porque a diretoria não pagava funcionário, aí o diretor fala mal dele, e é uma loucura, que as loucuras que a gente conhece bem de vários clubes brasileiros que o Atlético passou por muito tempo, que é uma pena que todo mundo que fala do Evair diz que jogou demais, todo mundo que jogou com ele fala que era um cracaço de centroavante, né? E para encerrar, Euler, quero te agradecer mais uma vez sobre esse papo aqui, foi ótimo, bate-papo super legal, e você já falou muito sobre a torcida do Galo, para finalizar, mandar um recado final para a torcida do Galo, e mais uma vez, valeu demais pelo papo. Não, recado para mim, para a torcida do Galo, é só um muito obrigado, é um agradecimento, sou eternamente grato a torcida do Atlético por tudo que aconteceu comigo dentro do Atlético Mineiro, por tudo que eles fizeram. Então, só um grande abraço aí a todos, muito obrigado e tamo junto, sempre.